aumenta, bota mais um pouco de agudo. Glória a Jesus, aleluia. Cumprimenta a amada igreja, que a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus é fiel, Deus é poderoso nas nossas vidas, né? E nós somos gratos a Ele por este culto abençoado dessa noite. Desde já, irmãos, sem demora, eu peço para todos os irmãos, para nós abrirmos a palavra do Senhor no tema deste propósito. É um propósito, como foi dito aqui, de 1 ano de oração. Nós vamos estar orando em cima desse tema. E o tema é no Salmo 128, meus irmãos. Salmo 128 é considerado o Salmo da família abençoada. E o título deste propósito de 1 ano, o título é esse: A Família Abençoada. Então, enquanto os irmãos estão aí procurando, achando, né? Eu já quero desde já estar agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Pelas misericórdias do Senhor. Deus, Ele é muito misericordioso, irmãos. Louvando a Deus aqui, adorando a Deus, eu estava agradecendo a Ele, né? Falei: Deus, obrigado por todas essas bênçãos que o Senhor nos concede, porque nós não merecemos, né, irmãos? Somos tão falhos, mas mesmo assim Deus nos ama, Deus nos abençoa, Deus nos chama para fazer a obra dEle. Deus nos dá essa oportunidade de estarmos cultuando a Ele, ouvindo louvores tão abençoados, né? Na presença de Deus e em comunhão com todos os irmãos. Então só temos a agradecer a Ele, né? Pelos livramentos, pela saúde, pelo fôlego de vida, pelo teto, pelo alimento, pelo divertir, o de comer, o de beber, né, irmãos? Tudo vem de Deus. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. Ele não muda, Ele é fiel nas nossas vidas. Salmos 128, irmãos. Se estamos aqui nessa noite, é porque as misericórdias dEle se renovaram mais uma vez nas nossas vidas. E se estamos vivos, é porque Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas ainda nessa terra. Salmo 128, na minha Bíblia, independente da tradução dos irmãos, né, independente da versão, eu creio que todos vão entender a mensagem de Deus nessa noite. O título da minha Bíblia vai dizer: A bem-aventurança do que teme ao Senhor. Então a palavra de Deus vai dizer: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Ou, em algumas traduções, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ou bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? Depende da versão. Então na minha diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Tua mulher será como a videira que leva fruto no interior de tua casa. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja aos filhos de teus filhos paz sobre Israel. Amém, irmão? Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus, sempre glorificando o nome do Senhor. Não fechem suas Bíblias, meus irmãos, porque nós vamos estar aqui atentos à voz do Espírito Santo nessa noite, irmãos. Irmãos, aqui diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Todos nós procuramos nas nossas vidas a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ser bem-aventurados. Então nós podemos dizer também que este salmo é também um segredo para a felicidade. Porque muitas vezes nós temos a tendência de pensar, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, não temos a revelação do Espírito Santo, muitas vezes nós temos a tendência de pensar que nós vamos ser felizes se a gente tiver muito dinheiro. Às vezes a gente pensa que nós vamos ser muito, bem felizes, né? Muito felizes, se a gente for bem sucedido. Às vezes nós pensamos que a felicidade está na fama. Às vezes pensamos que está no sucesso. Às vezes pensamos que está no dinheiro. Mas aqui, irmãos, conta o segredo da felicidade. Porque aqui vai dizer bem-aventurado. E o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é ser mais do que feliz. É ser realizado, irmãos. É ser satisfeito. Plenamente satisfeito. Porque, irmãos, bens materiais, riqueza, sucesso, fama, isso pode trazer uma falsa sensação de felicidade. Porque, na verdade, traz prazeres para as nossas vidas, né? E é claro, todos nós temos também que buscar sermos abençoados nessas áreas também, porque não é proibido e não é pecado buscar isso. Mas, irmãos, aqui vai dizer que a verdadeira essência da felicidade é temer ao Senhor
e servir a Ele. É andar nos caminhos do Senhor. Porque fala, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, além de temer, é andar nos seus caminhos. Aí é uma pessoa mais do que realizada. Porque o que é prosperidade, biblicamente falando? Todas as vezes que nós falamos de prosperidade, aí nós lembramos de prosperidade material. Agora, irmãos, a Bíblia ensina que prosperidade é algo muito mais abrangente. Prosperidade é a ausência de necessidade, não é a ausência de dificuldade, mas é a ausência de necessidade. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com Deus, nós não vamos ter tudo aquilo que nós queremos, mas nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos. Sabe, irmãos? Até as lutas. Às vezes nós perguntamos, Deus, por que essa luta? É porque nós precisamos para Deus trabalhar em alguma área das nossas vidas. Às vezes pode vir até momentos de escassez e nós perguntamos, Senhor, por que isso? É porque Deus, Ele quer nos ensinar algo. Às vezes vem uma enfermidade e nós não entendemos, Senhor, e essa enfermidade? É porque Deus tem algo para trabalhar através dessa enfermidade também. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na minha vida eu venho entendendo isso. Porque os momentos bons, os momentos felizes, é muito bom. A gente se alegra, a gente adora a Deus, a gente agradece. Agora, irmãos, quando eu paro para olhar um pouco as dificuldades que eu já enfrentei, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, as dificuldades que eu já enfrentei, eu fico assim, meditando, fico pensando, e aí eu fico procurando uma direção de Deus, e eu falo, Senhor, às vezes na hora eu não entendo, mas lá na frente eu começo a entender. Senhor, aquela dificuldade que eu passei me ajudou a mudar em tal ponto. Aquela situação que eu passei me ajudou a melhorar em outra área da minha vida. Aquela situação que eu pensei que vinha totalmente do Satanás, mas o Senhor também usou aquela situação para mudar algo dentro de mim, e hoje em dia eu te agradeço. Porque nós precisamos de uma transformação. E essa transformação não vem somente através dos sucessos dessa vida. Essa transformação vem também através das dificuldades. Estava até conversando com a jovem, né? Tawane, cadê a Tawane? Estava até conversando com a Tawane, né? Está lá no banheiro. Estava conversando hoje isso com ela, sobre isso. Que ela falando ali sobre algumas dificuldades, né? Na família, que pessoas da família dela passaram. E ali eu falei, Tawane, é nesses momentos que nós nos achegamos mais a Deus. É nesses momentos que nós reconhecemos totalmente a nossa dependência dEle. É nesses momentos que nós reconhecemos que sem Ele nós não podemos fazer nada. E aí nós nos aquebrantamos, nós ficamos humildes e nós falamos, Senhor, obrigado, porque apesar de tudo, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Porque Deus, Ele cuida de todos nós, irmãos. A gente pode errar, a gente pode muitas vezes falhar com Deus, mas Deus, Ele conhece cada filho que Ele tem. É igual aos nossos filhos às vezes aprontam, nós damos uma bronca ali, mas logo depois, irmãos, nós estamos ali fazendo carinho, nós amamos, não deixamos de amar, independente do que eles fazem, nós não deixamos de amar. Agora, se o amor do ser humano é assim, imagine o amor de Deus. Então, irmãos, este ano nós vamos orar para que as famílias sejam abençoadas. Não somente as famílias, nossa família aqui terrena, mas também a família espiritual, a família de Deus, e todas as famílias possam ser abençoadas. Porque, irmãos, ser abençoado não é apenas receber bênçãos. Ser abençoado é a gente se tornar uma bênção. Aí nós somos verdadeiramente abençoados, irmãos. Porque muitas vezes nós podemos entender errado. Ser abençoado é estar cheio de bênção. Não, ser abençoado é você ser uma bênção aonde quer que você for. Isso é a verdadeira essência de ser abençoado. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou multiplicar sua descendência, você vai ser abençoado. Agora Deus também falou, sê tu uma bênção. Deus não falou somente, sê tu um abençoado, falou, sê tu uma bênção. Abençoando, eu te abençoarei, e multiplicando, eu te multiplicarei. Então, irmãos, o homem, a família verdadeiramente abençoada, é aquela família que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, é aquela família que se torna uma bênção nessa terra, é a família que está na presença de Deus, irmão. Irmãos, não tem como a gente dizer que nós somos uma pessoa abençoada, vivendo uma vida afastada de Deus. Não tem como, irmãos. Porque muitas vezes nós pensamos que ser abençoado é apenas possuir coisas, ou então fazer sucesso, satisfazer nossas vontades. Não.
Ser abençoado é estar debaixo da proteção de Deus, sobre o amor de Deus e debaixo da proteção dele, debaixo das asas dele. Olha só uma coisa, nós queremos proteger os nossos filhos, nós temos receio de nosso filho, né, sofrer alguma coisa, de nossos filhos ali, né, ser atacado neste mundo por alguma situação que foi do nosso controle. Nós temos muitas vezes receio dos nossos filhos ficarem doentes, ou de alguém fazer algum mal aos nossos filhos, e nós queremos proteger os nossos filhos. Mas aí eu pergunto, se os nossos filhos ficarem maior de idade e quiserem sair de casa, nós vamos continuar querendo proteger eles. Mas, irmãos, muitas vezes se eles quiserem desobedecer, serem rebeldes e querer viver em sua própria vida também, afastados de Deus e afastados de nós, aí não vai ter nada que a gente possa fazer a não ser orar. É ou não é verdade? Interceder. Mas não vai ter como a gente proteger eles ali e ensinar se eles não quiserem aprender. Com Deus também é assim. Deus, Ele quer nos proteger. Deus, Ele quer nos guardar. Deus, Ele quer nos abençoar. Mas Deus, até o próprio Deus, irmãos, não pode fazer nada se a gente não quiser a presença dEle nas nossas vidas. Porque o inimigo está aí para matar, para roubar, para destruir. O inimigo está aí para destruir vidas, ministérios, famílias, casamentos. Então nós precisamos dessa proteção. Salmos 91, bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Esse descansará. Então ser abençoado é isso. Aqui diz o segredo de ser abençoado. Começa falando, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tudo começa por isso. Tudo começa em temer ao Senhor. Porque se nós nem começamos a temer ao Senhor ainda, irmãos, nós podemos dizer também que nós nem começamos a ser sábios. Porque o temor do Senhor é o princípio, é o começo de tudo. É o princípio da sabedoria. Podemos ser cheios de conhecimento, podemos ser cheios de ciência, de conhecimento, podemos ser muito inteligentes nessa terra, mas se a gente não temer ao Senhor, nós nem começamos a ser sábios. Porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então a Bíblia fala que bem-aventurado é quem teme e quem anda nos seus caminhos. Então, esse temor ao Senhor, ele vai produzir em nós atitudes que vão ser atitudes de bênção nas nossas vidas. Porque quem teme ao Senhor vai ter medo de fazer coisa errada, vai temer fazer coisa errada, vai temer ser desonesto, vai temer mentir, vai temer pecar, vai temer adulterar. Quem teme ao Senhor vai procurar ser fiel a Deus. Não estou dizendo que vai ser perfeito, mas quando pecar, quando errar, vai se arrepender. O erro vai doer, o pecado vai entristecer, vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus e vai receber o perdão do Senhor. Então quem teme ao Senhor é fiel a Deus, quem teme ao Senhor é fiel à esposa, quem teme ao Senhor é fiel aos filhos, os filhos são fiéis aos pais, quem teme ao Senhor é fiel ao irmão, é fiel ao pastor, é fiel ao patrão. Quem teme ao Senhor, irmãos, vão ser pessoas fiéis em todas as áreas também. E aqui está dizendo que esses salmos está falando de uma família abençoada, não somente nessa terra, mas é uma família que é abençoada nessa terra e também uma família que vai receber a salvação. Porque a Bíblia fala do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Não adianta de nada, né? Eu fico assim sempre observando, né? Muitas vezes assim, igual eu já falei aqui no estudo bíblico, eu gosto assim de observar a vida dessas pessoas famosas que conquistam tanto nessa terra. E muitas vezes essas vidas ali com 25 anos, 27 anos, 30 anos de idade, pessoas ainda novas, chegam a óbito, né? Morrem, muitas vezes morrem depressivas, muitas vezes tiram a própria vida, às vezes morrem sentindo aquele vazio dentro do peito. São pessoas que conquistaram o mundo inteiro, mas muitas vezes ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, então isso não valeu de nada. Então isso não é a verdadeira felicidade. Do outro lado também, ao contrário também disso, é verdadeiro. Conheço pessoas muito simples, pessoas que não possuem muitos bens materiais, pessoas humildes, pessoas que levam uma vida simples, mas são pessoas cheias de Deus, pessoas cheias de alegria, pessoas cheias de amor, pessoas que perseveram até o fim. Aí sim são pessoas que são verdadeiramente felizes na presença do Senhor, irmãos. Porque a felicidade que vem de Deus não significa que nós não vamos passar por um momento de dificuldade.
mas significa que apesar dos momentos de dificuldades, nós vamos nos alegrar no Senhor, porque nós sabemos que Ele cuida de nós. Essa é a verdadeira felicidade. Então, para nós termos uma família também abençoada, é interessante que essa palavra, ela se dirige primeiramente ao homem. Porque, como eu disse, tem algumas traduções que vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Mas se a gente for lá para o versículo 3, vai dizer assim, ó, tua mulher será como a videira que leva fruto no interior da tua casa, e teus filhos como rebentes de oliveira ao redor de tua mesa. Ou seja, está falando tua mulher, é porque no versículo 1 está falando do homem, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e procura andar nos seus caminhos. Aqui no versículo 4, ó, diz assim, ó, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então essa palavra começa falando para os varões, para os homens. Porque para nós termos uma família abençoada, nessa palavra que está dizendo, que vai começar ali pelo cabeça da casa, porque o homem é o principal provedor. Deus, ele colocou ali o homem como cabeça, como o principal provedor da sua casa. Isso não significa que o homem é melhor, isso nem significa que o homem tem mais privilégios, não. Significa que o homem possui uma responsabilidade diferente da responsabilidade da mulher. Porque da mesma maneira que a Bíblia está se dirigindo aqui ao homem, mas também em Provérbios vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ali está se dirigindo à mulher. Então todos nós temos a nossa responsabilidade. São responsabilidades diferentes, mas todos nós temos a nossa responsabilidade. Aqui vai começar do varão, porque o varão, ele tem o papel de ser o sacerdote e o profeta da sua casa também. Pegar ali as causas da sua família e levar diante de Deus. Receber as mensagens de Deus e trazer para o seu lar, para a sua família. É como minha esposa disse aqui, há 8 anos atrás, a nossa vida era uma tribulação. Eu estava ali nos vícios das bebidas e das drogas, estava aí, né, nos prazeres deste mundo, estava fazendo aí tudo que o diabo gosta, né, irmãos? Apesar de ter emprego, apesar de ter família, já tinha tudo isso. Mas não tinha Deus no meu coração. Então fazia coisas que desagradavam a Deus e coisas que entristeciam a minha família. Só que Deus, ele sabe o que faz. Chegou um momento que eu não quis mais aquilo para a minha vida. Chegou um momento que eu estava ali muito triste comigo mesmo, pelas coisas que eu estava fazendo. Certa vez, lá em casa, quando eu cheguei muito bêbado, certa vez lá, e chegou em casa, eu e minha esposa tivemos ali uma discussão, uma briga na frente dos meus filhos começaram a chorar, e quando meus filhos começaram a chorar, eu olhei para os meus filhos chorando, para quem não sabe, né, para os visitantes, é minha filha Suzane e meu filho Pedro. Eles eram ainda crianças ali, né, a Suzane era mais velha um pouquinho, mas meu filho ainda era criança. Então o que acontece? Quando eu vi ali eles chorando, aí eu olhei para eles, irmãos, parece que na mesma hora passou o efeito da bebida. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com minha família, Senhor? Aí eu fui lá para o banheiro, quando eu fui para o banheiro, eu olhei no espelho, aí eu falei, Deus, no que eu estou me transformando? Perguntei para Deus. Eu estava ali com uma fisionomia, né, bastante acabada, ficando barbudo, todo desleixado. Estava ali sentindo um vazio e querendo preencher esse vazio nas bebidas, nas drogas, no mundão, nas amizades, mas nada preenchia esse vazio. E ali eu olhei no espelho e falei, Deus, no que eu estou me transformando? Falei, Senhor, eu estou me transformando num monstro. Olha o que eu fiz hoje, meus filhos chorando. E aí, irmãos, eu fui dormir. Quando eu fui dormir, aí eu tentei rezar o Pai Nosso. Por que eu digo tentei? Porque eu até sabia rezar o Pai Nosso. Mas nesse dia, quando eu tentei rezar o Pai Nosso, deu um branco, irmãos. Eu me esqueci. Eu me esqueci de como rezava o Pai Nosso. Mas mesmo assim eu falei para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu quero aqui rezar, não estou dando... Né, que a gente falava rezar, né? Hoje em dia a gente fala orar, que nós somos, né, cristãos, nós falamos orar, mas a gente falava rezar o Pai Nosso. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu não sei rezar o Pai Nosso, que eu não estou conseguindo rezar o Pai Nosso, mas o Senhor entende o que eu quero dizer. Falei, Deus me ajuda, pedi ajuda para Deus esse dia. Falei, Deus me ajuda ao que eu estou fazendo com minha família. E aí, meus irmãos, depois desse dia, né, Deus já estava trabalhando na minha vida. E aí Deus foi trabalhando, até que chegou o momento que eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, aí minha esposa também começou a me acompanhar. Porque antes de eu entregar minha vida para Jesus, minha esposa algumas vezes já tinha ido na igreja, né, em células. Só que ali, ela ainda não tinha a sabedoria que vinha do alto. Ela foi algumas vezes, como ela viu que não deu resultado imediato, o que ela fez? Desistiu. Não quis ir mais. E ela também, quando ia, às vezes eu ficava achando ruim com ela.
falando, não sei para que ficar indo para esses lugares, né? Acho que vocês vão, olha, irmãos, como Satanás é sujo. Eu chegava a falar assim, ó, aposto que vocês vão se reunir com essas mulheres aí só para ficar conversando fiado. Olha o que eu falava, só para conversar da vida dos outros. Acho que vocês vão só para ficar comendo. Olha, irmão Raimundo, acho que vocês vão só para ficar comendo, porque eu sabia que lá tinha um lanche, né? Era a célula. Por quê, irmãos? Inimigo, né? Trabalhando na nossa mente. Eu ficava com raiva que ela chegava tarde. Por isso que as esposas têm até que ter sabedoria, né? Quando o esposo não estiver ainda na presença. Então, meus irmãos, eu falava isso. Minha filha, ela tem um testemunho muito forte. Minha filha estava orando, né? Para mim me libertar. Ela orava no secreto dela ali. Ela pedia para Deus me libertar das bebidas deste mundão. Aí chegou um momento que ela falou para Deus. Falou, Deus, eu só vou orar mais este ano, até o fim do ano. Se o Senhor não mudar o meu pai, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu vou desistir, eu vou parar de orar. Irmãos, Deus ouviu a oração dela, porque depois que ela fez a oração, né, passou um tempo ali, eu entreguei minha vida para o Senhor e Deus fez uma obra na minha vida. E a gente não entende, irmãos, porque eu tinha raiva quando alguém falava de crente para mim, quando alguém falava de Deus, da palavra de Deus, quando alguém falava de pastor, eu tinha raiva. Porque eu achava que eu já era uma pessoa honesta. Não, eu era uma pessoa honesta, né? Não era de enganar ninguém. Mas eu já achava que eu era uma pessoa merecedora. Não faço mal a ninguém, não roubo ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Achava isso. O Satanás me enganando. Então quando alguém ia falar de céu, de Deus, de salvação, eu falava, não, eu estou bem. Lê do engano, né, irmão? Satanás, porque nós não merecemos nada. É tudo pela graça do Senhor. Então eu tinha raiva também dessas coisas, porque o meu pai, ele era pastor. Só que eu não conheci meu pai. Por circunstâncias da vida, eu fiquei até meus 37 anos de idade sem conhecer o meu pai. E quando nós tentamos uma aproximação com esse meu pai, eu descobri que meu pai tinha morrido. Já tinha falecido. Só que meu pai era um pastor. Então Deus, ele já tinha esse chamado na minha vida. Agora, se os irmãos perguntarem, Pastor William, você imaginaria algum dia na sua vida, você chegar um dia a ser pastor e ter um ministério para cuidar? Irmãos, eu nunca imaginaria isso na minha vida. Porque quando eu não estava na presença de Deus, eu era uma pessoa que tinha medo de tomar iniciativas. Eu tinha medo, irmãos, de fazer algo ali e não dar certo. Aí a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia. Nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Essa coragem de abrir um ministério e cuidar de um ministério, irmãos, nunca veio de mim. Ela veio de Deus, essa coragem. Eu não tinha coragem para tomar essas iniciativas. Então se alguém perguntasse, falava, eu nunca imaginaria isso. Então note, irmãos, que o importante é começar do homem. Às vezes a esposa vai estar na presença e o homem não vai estar. Aí a esposa vai ter que assumir esse papel de ser a mulher sábia para edificar a sua casa. Mas isso não é a regra, né? Isso são exceções que acontecem. Porque no projeto inicial de Deus, Deus criou o homem como cabeça, para cuidar ali da sua esposa, guardar a sua esposa, para ser referência ali, porque quando Eva pecou, pelo que nós entendemos, Adão não estava ali por perto naquela hora. Porque o Adão tinha o papel de cuidar da mulher. Depois que Eva pecou ali, é que ela levou o fruto até Adão. Então quando o homem ali deixou de fazer aquilo que Deus ensinou, já começou a dar errado. Então na nossa vida, irmãos, vai começar pelo homem. Quando começar pelo homem também, como eu disse, nem sempre vai começar, mas esse salmo está querendo ensinar isso. Mas o que acontece? Quando começar pelo homem, a sua esposa vai seguir também esse caminho. Porque minha esposa, no primeiro momento, quando eu entreguei minha vida para Jesus, ela também achou que era só fogo de palha, né? Ela pensava, o William acho que vai ficar só uns dias indo para a igreja, depois ele vai voltar para esse mundão. Foi ou não foi, irmão? Ela pensou assim, não, o William acho que... Ela tinha essa dúvida. Nossa, o William era tão viciado em bebida. Então ela tinha esse receio e essas dúvidas, se eu ia realmente ficar firme na presença do Senhor. Mas quando ela viu que eu me firmei, o que ela fez? Ela começou a me acompanhar. Porque a esposa, quando acompanha o esposo, é uma bênção, irmão. Fortalece os dois, né? Quando o esposo acompanha também, fortalece os dois. É melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então minha esposa começou também a seguir os mesmos passos. Meus filhos, né, que já eram meninos ali até comportados, graças a Deus, começaram também a se dedicar cada vez mais na obra do Senhor. E aí a nossa família começou a ser abençoada. Receber a verdadeira bênção, porque dinheiro eu já tinha, carro eu já tinha, família eu já tinha, emprego eu já tinha, servidor público, já tinha emprego bom. Então não era isso que estava me faltando, o que estava me faltando era Deus. E tem muitas pessoas que buscam a Deus, né, por causa de riqueza, por causa de dinheiro. Eu vou dizer, irmãos, eu não precisei buscar a Deus por causa disso, mas eu busquei porque eu precisava de outras coisas também.
Porque às vezes nós temos dinheiro, mas não temos o lado espiritual, emocional, sentimental. Mas todos nós buscamos a Deus porque nós precisamos de algo e é Ele que tem para nos dar. Então eu busquei a Deus, meus irmãos, e aí meu lar começou a mudar. Irmãos, não somos perfeitos, ninguém é, né? Por que não existe família perfeita e nem casamento perfeito? Porque não existem pessoas perfeitas. Então tem muitas coisas para mudar, erramos muito ainda. Tem muitos excessos que Deus ainda vai nos ajudar a nós nos libertarmos nas nossas vidas. Mas irmãos, eu posso dizer, assim como Deus transformou água em vinho, a nossa relação, nosso casamento, a nossa família, o nosso lar também recebeu essa verdadeira transformação. Porque vamos falar a verdade, irmãos, é fácil ser família? Tem desafios, né? É fácil ser um casal que está sempre ali se entendendo? Não é fácil, eu acho que até impossível. Porque nem sempre nós nos entendemos. Olha só que interessante, hoje eu estava observando algo. Lá em casa tem um guarda-roupa, esse guarda-roupa ele tem 3 portas grandes, né? 3 portas grandes, e essas portas são aquelas portas de correr. Ou seja, para abrir uma porta é necessário fechar outra. Então tem a porta do meio e tem a porta desse lado aqui, que é o lado que fica minhas roupas. Então às vezes eu vou tomar banho, aí minha esposa já está se arrumando, né? Aí eu vou tomar banho. Aí minha esposa ali se arrumando. Aí eu penso, quando eu terminar de tomar banho, ela já terminou de se arrumar e está tudo certo, né? Mas os irmãos sabem como é que é mulher, né, irmãos? Aí eu termino de tomar banho, às vezes até demora um pouquinho, estou fazendo a barra, fazendo tudo. Aí quando eu chego no quarto, tá lá minha esposa ainda no espelho, ó, ficando bem bonita no espelho. E aí é interessante, porque o espelho fica na porta do meio. Aí eu vou lá para escolher minha roupa, às vezes atrasada, às vezes naquela pressa. Quando eu vou escolher minha roupa, aí minha esposa quer abrir a porta do espelho e fecha a porta do meu lado. E eu agoniado para pegar minha roupa. Aí hoje eu vi que ia acontecer isso de novo. Aí eu já estava ali, era querendo guardar a maquiagem dela, ela já começou a pegar a porta assim, a porta já vindo pro meu lado. Eu já olhei para ela assim. Falei, não, Nima, larga essa porta aí. Então veja, irmãos, que não é fácil, né? Ela quer fazer os afazeres dela e eu preciso fazer os meus. E nem sempre vai dar certo, vai entrar em confronto. Então a vida do casal é assim também. A vida do casal é a gente abrir concessões. Porque muitas vezes eu vou ter que esperar ela terminar ali o que ela está fazendo para mim começar o que eu estou fazendo. E se a gente não se entender, aí começam as brigas. E a briga pode começar por simples coisas. As brigas podem começar por causa de uma porta de um guarda-roupa, não é verdade? Aí quando eu falei para ela ali, né, eu pensei que o problema estava tudo resolvido, e eu já aqui em cima da hora para vir para o culto. Aí quando eu passo lá pelo banheiro, achando que ela já está pronta, aí ela foi para o espelho do quarto da minha filha. Eu falei, Nima, você saiu de um espelho e foi para o outro, não é possível. Mas estava se arrumando ainda, irmão. Então veja que nem sempre, né, nós vamos se acertar na mesma hora. Mas ali eu comecei a rir depois, e eu pensei, rapaz, isso dá até para levar para pregação, porque é uma experiência. E às vezes, irmãos, os casais estão brigando aí, né? É toalha molhada na cama, às vezes é meia jogada lá, né? Às vezes é as roupas que não tira do banheiro, tá lá no banheiro ainda. Às vezes a mulher é mais caprichosa, mas às vezes é o homem, né, que é mais enjoado, não quer ver nada fora do lugar. Então, irmãos, isso são o quê? Temperamentos, né? Temperamento é o quê? Aquilo que dá tempero. Aquilo que dá tempero é o que faz a diferença. Já pensou se fosse todo mundo igual? Concordassem com as mesmas coisas? Eu tinha um primo que eu não gostava muito de ficar perto dele conversando com ele, não. Porque esse meu primo, ele concordava com tudo que eu falava. Aí no lugar de eu gostar, eu não estava gostando. Porque eu falava assim, o que é que nós vamos fazer? Aí ele, você que sabe. O que você quiser fazer tá bom para mim. Aí eu falava, vamos jogar sinuca? E ele, vamos. Eu falava, o que é que tu acha? Que eu mato as pá ou mato as ímpares? Aqui você quiser matar. Eu falava, tu acha que é melhor matar as pá? Ele, eu acho que é melhor você matar as pá. Irmãos, ele concordava com tudo. Gostava muito de mim, não queria me contrariar de maneira nenhuma e concordava com tudo. Aí chegou um momento que eu falei para ele, mas você é chato, hein, cara? Você não dá opinião de nada, você não fala. Você concorda com tudo que eu falo? Ele, não, tá bom assim mesmo. Tive que, né? Então, irmãos, não é legal não. Legal é quando tem a discordância, é isso que vai dar o tempero. E quando nós temos sabedoria para administrar isso, se torna uma bênção. Eu estava pensando, a igreja é algo muito bonito. Porque às vezes nós nos irritamos com alguma coisa, né? Nos chateamos com alguma coisa. Mas se for pensar bem, irmãos, a igreja são pessoas de todo tipo, de todo jeito, todo tipo de personalidade, todo tipo de temperamento, né? Histórias diferentes. E é isso que encanta, porque quando a gente começa a observar a história de cada um, aí às vezes a pessoa está ali nervosa por algum motivo, às vezes aquela pessoa te chateia, na hora você fica chateado também. Mas quando você começa a entender ali como é que é aquela pessoa, aí você fala, nossa, mas isso é bonito, que a pessoa é diferente, ela pensa diferente de mim. E é isso que Jesus sempre achou lindo também.
Porque Jesus, ele ia na casa do líder religioso, cheio de pompa, cheio de riqueza. Ele ia na casa do religioso, do homem ali respeitado pela sociedade, que era Nicodemos, ele ia. Mas também ele ia na casa da pecadora, da prostituta, da mesma maneira. Porque Jesus, ele sempre soube entender essa diversidade, ele sempre soube entender. Então essa diversidade é que dá um encanto também às famílias. É que dá um encanto à igreja também. Então na nossa família também é diferente. Neste fim de ano eu estava falando aqui com os irmãos e conversando com minha esposa também. Eu falei, interessante, né? Às vezes tem parentes que passam o ano todinho sem dar notícia. E quando dá notícia é para contar da situação e pedir algum dinheiro emprestado. Aí na hora nós podemos até ficar com raiva. Mas depois quando a gente para pensar, a gente começa a rir. Fala, mas o ser humano é engraçado mesmo, né? E é isso, irmãos, nós temos que ter os olhos de Jesus, né? Porque senão a gente vai se chatear com muitas coisas. E na família também é assim. Agora, quando o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, aí o que vai acontecer? Diz aqui, ó, comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Aí nós vamos falar de prosperidade. Porque muitas vezes você é pregado aí, que é só você entrar para a igreja que você vai ser próspero. Às vezes é só dar dinheiro na igreja que você vai ser próspero. Às vezes é só fazer a campanha da prosperidade e você vai ser próspero. Não, irmãos, isso não é um princípio bíblico. Aqui essa palavra está nos ensinando os princípios bíblicos para nós sermos abençoados. E olha o princípio bíblico. É temer sim ao Senhor, é andar nos caminhos do Senhor. O irmão Roberto é uma bênção, hein? Deu um glória lá de fora. Glória. Lá de fora ele deu um glória. Então, irmãos, é temer ao Senhor, é andar nos caminhos do Senhor e trabalhar. Pastor William, qual é o segredo da prosperidade? Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e trabalhe. Não nos isenta de trabalhar. Então a Bíblia fala, ó, comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. Aqui está dizendo que tudo vai dar certo? Não, né? Está dizendo que tudo irá bem, porque quando nós estamos na presença do Senhor, irmãos, até as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. José, ele entendeu isso. José, ele foi ali rejeitado, invejado, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi acusado de adultério, foi preso. José sofreu muito, mas no final ele falou, ele chegou ali para os irmãos dele, perdoou os irmãos dele e falou, não se preocupe não. Tudo isso foi permissão de Deus para que hoje eu pudesse estar aqui nessa posição, ajudando a vocês também. Tudo foi um propósito de Deus, irmãos. Jesus certa vez ele chegou para lavar os pés dos discípulos, aí Pedro falou assim, não Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, é eu que tenho que lavar seus pés, o Senhor não vai lavar os meus não. Aí Jesus, Pedro, calma aí Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo no meu reino. Aí Pedro, é Senhor? Já que é assim, então me lave por inteiro, jogue água em mim todo. Pedro era assim, ou era 8 ou era 80. Então irmãos, aí Jesus falou, o que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. Talvez você chegou aqui nessa noite não entendendo o que está acontecendo na sua vida, ou talvez você passou por situações que você não estava entendendo, mas pode ter certeza, lá na frente você vai entender tudinho e você vai dar graças a Deus por tudo. Chegou um momento na minha vida que eu falei, Senhor, que provação é essa? Mas hoje eu entendo que eu precisei passar por isso, para ser trabalhado algo dentro de mim. Então nós vamos comer do trabalho das nossas mãos, nós vamos ser felizes, tudo irá bem. Aí no versículo 3, ó, tua mulher será como a videira que leva fruto no interior de sua casa, ou uma videira frutífera. O que é uma mulher frutífera, irmãos? É uma mulher que dá um monte de filhos? Mulher frutífera é uma que dá um monte de filhos? Não, né, irmãos? A Bíblia, ela sempre nos ensina princípios espirituais. Uma mulher frutífera, irmãos, é uma mulher que produz fruto, primeiramente para o reino de Deus e também na sua casa, no seu lar, na sua família. É uma mulher que edifica. A mulher frutífera é uma mulher guerreira, é uma mulher que ajuda o esposo, é uma mulher que cuida dos filhos, é uma mulher que ajuda o seu pastor, é uma mulher que ajuda os seus irmãos, é uma mulher que ora, é uma mulher que busca, é uma mulher que jejua. Essa é uma mulher frutífera, é uma mulher que ganha almas para o reino. É uma mulher frutífera. A mulher pode ter 10, 15, 20 filhos, mas não pode se considerar uma mulher frutífera. A mulher pode ser a maior empresária dessa terra, mas não pode se considerar uma mulher frutífera se ela também não estiver na presença do Senhor. O interessante que fala que a nossa mulher será como uma videira que leva fruto no interior da nossa casa. Em algumas traduções vai dizer, a sua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa.
Eu gosto dessa tradução porque nos ensina também o princípio, né, para que Deus criou a mulher. Porque Deus, ele falou assim, ó, eu farei para você, Adão, uma ajudadora que lhe seja idônea. E o que é ser idônea? Ser idônea é uma pessoa que serve perfeitamente para o propósito. Deus, nós sabemos que Deus, para criar a mulher, né, tirou ali da costela de Adão, uma parte da costela de Adão, né, uma das costelas, e criou a mulher. Deus não criou a mulher do pé para que a mulher seja pisada, e nem criou a mulher da cabeça para que a mulher quisesse ficar acima do homem, né? Deus criou da costela, ensinando que a mulher ia andar lado a lado. Deus tirou do lado para ensinar que a mulher andaria lado a lado com seu marido. Porque a mulher, irmãos, não pode andar nem na frente e nem atrás. A mulher anda do lado, caminhando junto, edificando o seu lar. Então, a mulher do homem abençoado que teme ao Senhor, do homem que anda nos seus caminhos, será como uma videira frutífera. Essa é uma promessa que nós temos que tomar posse. E olha só o que mais fala aqui na Bíblia. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa, ou teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. O que significa ao redor da mesa? Significa comunhão. Quantos filhos, irmãos, que ficam aí rebeldes? Quantos filhos que ficam frustrados? Quantos filhos que ficam desgostosos com o lar onde está vivendo, né, com o seu lar, com seus pais, e acabam se revoltando? Quantos filhos não ficam revoltados e querem sair de casa? Querem sair, alguns até fogem, né? Então aqui está falando de comunhão, que nossos filhos vão estar ao lado da nossa mesa, vai estar em comunhão com... Só vai sair quando for o tempo de Deus na vida deles. E aqui quando fala que nossos filhos serão como brotos de oliveira, nós sabemos que a oliveira é a árvore que produz a azeitona. E a azeitona é a fruta que produz o azeite. Azeite representa a unção, a presença do Espírito Santo, irmãos. Está dizendo aqui que nossos filhos vão ser filhos cheios do Espírito Santo dentro da nossa casa, ao lado da nossa mesa, ao redor da nossa mesa. E eu fico tão feliz de ver meus filhos louvando, cuidando das coisas aqui, cuidando de tudo, irmãos. Eu fico pensando, o que seria de mim sem meus filhos? Aqui louvando, adorando, pregando, cuidando das coisas da igreja. Fico muito feliz, porque isso é uma promessa do Senhor para os nossos filhos. E quando nós criamos nossos filhos na presença do Senhor, eles vão ser diferenciados. Olha só um testemunho que aconteceu ontem. Foi ontem? Sábado? Sábado foi ontem. Foi ontem. Ontem, né? Sábado. Ontem, irmãos, eu saí, né, com o irmão Jesuíno e saí com o Pedro para comprar as coisas aqui que precisavam. Trocamos aqui algumas, as peles, né, da bateria, restauramos o baixo, ficou novinho, né? Compramos as coisas que precisavam, alguns cabos, investimos aqui na igreja. Então ontem eu fui com eles. Aí quando chegou lá na loja, aconteceu uma coisa interessante. Eu pedi ali pro rapaz pegar uma pele para mim, né, da bateria, e ele falou, não tem aqui não, mas eu vou ver se tem ali no depósito. E ali ele foi no depósito. Eu achei interessante, eu fiquei observando isso, que primeiro o irmão Jesuíno viu lá um piano, né? Aí começou a namorar o piano. Ele viu lá o piano, músico, né, irmão? Sabe como é que é músico? Aí ele viu o piano, namorando o piano, meu filho já namorando a bateria. Eu falei, oh meu Deus, me dê condições, Senhor. Porque a vontade é de sair dando logo tudo. Né? Aí eu falei, Senhor, isso é lindo, né? Esse amor que as pessoas, que eles têm por essas coisas. Então o irmão Jesuíno primeiro ficou namorando o piano, aí chegou ali, né? Tocou umas notinhas ali, timidamente, fez alguns acordezinhos ali. Aí beleza, aí parou. Aí depois que esse rapaz foi buscar o negócio lá no depósito, o irmão Jesuíno já tomou foi a atitude, já sentou foi logo no banco lá, sentou e começou a tocar, irmãos. E o som do piano é muito bonito, não é verdade, irmãos? O som do piano bem bonito assim, né? Aquela coisa tocando, e eu só observando, irmãos. Eu já estava emocionado ali, eu falei, nossa, mas a mesma coisa que eu pensei, o rapaz falou. Eu falei, nossa, isso é tão lindo essas coisas, hein? Aí o rapaz saiu lá de dentro, e o rapaz já saiu, tipo, glorificando a Deus, irmão. Falando, rapaz, essas coisas aí a gente só vê mesmo na presença do Senhor. Esses jovens que estão na presença do Senhor são jovens diferenciados, irmão. Essas coisas a gente só vê quando esses jovens estão na presença do Senhor. E ele falou, o ímpio pode até se esforçar ali, saber tocar alguma coisa, mas quando os jovens estão na presença do Senhor é algo diferente. E por que é diferente? Porque tem a unção do Espírito Santo. A pessoa pode ter talento, pode tocar bem, pode cantar bem, pode louvar bem, mas se não tiver unção do Espírito Santo, irmãos, não vai tocar no profundo da nossa alma. E o rapaz estava ali glorificando, e ali eu já comecei a conversar com ele também, dando glória a Deus com ele junto. Eu falei, isso é maravilhoso. Ele falou, eu vou fazer desconto para você em tudo aí, ó. Eu falei, isso é uma bênção. Eu falei, eu vou virar seu cliente, já comprei aqui algumas vezes,
E ali, irmãos, realmente ele quis abençoar também, né, à medida do possível, porque é o ganha-pão dele, mas ele quis abençoar também. Então aqui está prometendo que os nossos filhos vão ser a diferença, e o que é melhor, eles vão estar conosco até o fim. No Salmo 127 diz isso, que os filhos são a herança do Senhor, são como flechas na mão do guerreiro. Felizes aquele que enche da aljava, né, essas flechas. A aljava era onde guardava as flechas. Feliz aquele que tem a sua aljava cheia dessas flechas. Porque quando o inimigo bater a sua porta, eles não serão confundidos. Ou seja, quando o inimigo bater a nossa porta, irmãos, e quais são os nossos inimigos? Às vezes a escassez, às vezes a doença, às vezes a dificuldade, às vezes a velhice. Mas quando esses inimigos baterem a nossa porta, os nossos filhos vão estar lá para nos ajudar, para nos apoiar. Eu sempre ensino para eles, falo, ó, primeiro eu cuido de vocês e depois vocês cuidam de mim. Quando eu tiver velhinho ali, numa cadeira de balanço, velhinho enjoado, já pensou? Novo eu já sou chato, imagina quando eu tiver velho. Falo para eles, né? Então já pensou, irmão? Aí vocês vão ter que cuidar de mim. Aí minha filha sempre fala, eu vou cuidar, pai. Eu falo, ô Deus, que ela permaneça assim, né? Com essa vontade. Porque sabe, né, irmãos? A gente cria nossos filhos para os outros, né, irmão Jesus? Então a gente fica meio assim, né? Então, meus irmãos, mas é uma promessa de Deus, que quando a gente precisar, os nossos filhos vão estar conosco. E sabe o que é que mais fala aqui, ó? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja aos filhos de teus filhos, Pai sobre Israel, ó, veja os filhos de teus filhos. Então, além dessa palavra prometer prosperidade nessa terra, prometer felicidade, prometer paz nessa terra também, prometer uma família abençoada, um lar abençoado, ainda promete também longevidade, promete muitos anos de vida. Está falando aqui que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos, os netos, bisnetos, nós vamos ter também longevidade. E o que é mais importante de tudo, aqui também promete salvação. Porque quando fala, o Senhor te abençoe desde Sião, que veja a prosperidade de Jerusalém. Nós sabemos que Sião e Jerusalém representam o quê? Salvação. Então, entendo, você vai ter uma vida abençoada nessa terra, e além de tudo, ainda vai ser salvo você e sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. É esse o propósito que nós estamos durante esse um ano. Esse propósito que terminou, irmãos, Deus, Ele fez e está fazendo ainda. Eu vejo o agir de Deus com os olhos espirituais. Eu estava falando aí na live hoje de manhã, né? Eu falei, irmãos, no mundo espiritual, no reino de Deus, não temos que ficar olhando, atentando para as coisas que nós vemos. Nós temos que nos atentar para as coisas que nós não vemos, como disse o apóstolo Paulo. Não atenteis vós às coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Mas vocês têm que olhar para as coisas que não se veem, com os olhos espirituais, né? Porque as coisas que não se veem, essas são eternas. Eu costumo dizer, o mundo espiritual é mais real do que este mundo físico. Sabia? Que o mundo espiritual é mais real do que este mundo físico? Porque, irmãos, o mundo espiritual, ele veio primeiro. Deus é espírito e Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu. Então o espiritual veio primeiro. Isso aqui é só passageiro. Esse negócio físico que nós estamos vendo aqui, irmãos, é só passageiro. Mas aquilo que o nosso olho não viu, nosso olho carnal não viu, nosso ouvido carnal não ouviu, e aquilo que ainda não subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas que nós enxergamos com os nossos olhos espirituais. E só para encerrar essa mensagem, eu vou ler o Salmo 112, porque o Salmo 112, irmãos, é parecido com esse 128, né? E confirma tudo isso. Olha só, prosperidade do que teme ao Senhor. Salmo 112. Feliz o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos se deleita sobremaneira. Sua descendência, de novo, ó, sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há em sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Resplandeceu nas trevas uma luz para os retos. É clemente, misericordioso e justo. O homem de bem tem misericórdia e empresta. Governa seus assuntos com juízo, pelo que não será abalado jamais. Em memória eterna será o justo. Não terá temor das más notícias. Seu coração está firme, confiado no Senhor. Seguro está seu coração, não temerá, até que veja triunfante a seus adversários.
distribui, dá aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Seu poder será exaltado em glória. O ímpio o verá e se irritará, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. É o mesmo princípio. A pessoa abençoada não é essa pessoa que recebe bênçãos, é pessoa que também que se torna uma bênção. E eu marquei aqui o 6 e o 7 porque é interessante, diz assim, ó: pelo que não será abalado jamais, em memória eterna será o justo. Não terá temor das más notícias, seu coração está firme e confiado no Senhor. Ó, não terá temor das más notícias. Irmãos, nós estamos vivendo num momento em que as más notícias estão aí, né? Cada vez que você liga uma televisão, cada vez que você ouve um noticiário. Hoje eu estava ali assistindo um vídeo na internet, aí eu não sei se os irmãos viram, uma pedra, né, que desabou da montanha lá em Minas Gerais e caiu bem em cima da lancha, de umas lanchas que estavam ali. Aí o povo gritando, né, vai cair, sai daí, tentando avisar, e as pessoas não saíram dali, né, não sei se não ouviram, não sei que não saíram, e a pedra caiu justamente em cima das pessoas. Aí eu pensei, a vinda de Jesus é parecido com isso. Nós estamos falando, Jesus está voltando, e as pessoas não estão ouvindo, estão desapercebidas. Então, irmãos, caiu aquela pedra ali, né? Teve vítimas fatais também. Só Deus sabe de todas as coisas, né? Mas foi algo assim que, na hora quando eu vi, eu fiquei assim meio abalado. Falei, meu Deus do céu, olha, nós nunca sabemos, né? Para morrer só basta estar vivo. Quem é que ia imaginar? Estava ali rachado, alguns viram, mas outros nem perceberam. E era uma pedra muito grande, era um pedaço da montanha que caiu ali. E justamente em cima daquelas pessoas que estavam ali, irmãos. É tanta coisa que a gente fica assim. Eu fiquei assim meio abalado, meio chocado. Falei, meu Deus do céu. Então nós precisamos, irmão, da presença do Senhor. Aqui está dizendo que o justo, ele não terá medo das más notícias. Nós temos que ter cuidado sim, ser precavidos, né? Não podemos ser imprudentes nem irresponsáveis, mas a gente não vai ter aquele medo, aquele pavor que trava. Tem muitas pessoas que estão travadas, muitas pessoas estão com medo de tudo. Pavor, terror noturno, né? O pânico que assola ao meio-dia, síndrome do pânico, tem medo até de sair na rua, tem medo de ir para a igreja, tem medo de arriscar, tem medo de fazer tudo. É um medo, irmãos, que vem da opressão do inimigo, da opressão do maligno. O maligno sabe, se ele colocar medo na gente, ele nos trava. Mas a Bíblia diz, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus, né? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós sabemos, né, quando nós temos assim uma leve noção, porque nós não entendemos por completo, mas quando nós temos uma leve noção do amor de Deus para as nossas vidas, irmãos, nós vamos nos sentir seguros. Tem uma música, né, Tawane? Seguro estou em seus braços, né? Como é que é? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nós vamos nos sentir seguros, irmãos. E olha só no último versículo para encerrar, versículo 10. O ímpio o verá e se irritará, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Então mesmo que os ímpios se levantem, as pessoas se levantem, tenha raiva de você, deseje o seu mal, deseje a sua derrota, deseje o seu fracasso, irmãos. O desejo deles vai ser contra eles mesmos. Quem te desejar mal, irmãos, vai acabar caindo na própria armadilha. Porque Deus, Ele nos protege, Ele nos abençoa. E o melhor de tudo, Ele nos torna uma bênção e Ele nos salva. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a mensagem. Eu peço que os irmãos aplaudam não o pastor, mas a palavra de Deus que foi pregada nessa noite, irmãos. Porque essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Vai ser um ano orando nesse propósito. E nós vamos ser abençoados, mas nós vamos ser verdadeiramente abençoados. Não aquela bênção ilusória, né? A bênção verdadeira que vem de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por todos os visitantes que tiveram aqui nessa noite, né? A vinda dos irmãos foi até importante, porque eu percebi algo que eu tenho que arrumar logo nessa semana. Nosso irmão Rafael, não é isso, Rafael? Irmão Rafael?